Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos trabalhar então? Vamos estudar? Hoje nós vamos ler textos informativos sobre que açúcar é mais saudável para a nossa alimentação. Você gosta muito de açúcar? Vamos descobrir qual é o mais saudável. Localizar informações explícitas no texto e inferir informações implícitas no texto, ok? Açúcar. Quais são as opções para adoçar os alimentos e quais são as mais saudáveis? Melado de cana, demerara, mascavo, orgânico, cristal e por aí vai. As opções para adoçar um simples cafezinho, fazer um bolo ou um prato de doce vão muito além do açúcar refinado, também conhecido como branco, o mais comum e o menos indicado pelos especialistas. Durante o processo de refinamento, alguns aditivos químicos, como enxofre, são adicionados para dar coloração branca. Além disso, o açúcar refinado perde vitaminas e minerais, explica a nutricionista e doutora em nutrição humana pela Universidade de Brasília, Alessandra Gaspar Souza. Você sabia disso tudo? Que o açúcar refinado recebe produto químico, perde vitamina e minerais? Por isso, a escolha mais saudável indica um tipo de açúcar que seja pouco processado, para preservar seus nutrientes e que tenha pouco ou nenhum aditivo químico adicionado. Atividade 1 para você. Pegou o seu caderno? Ótimo, anota direitinho, né? Copia o enunciado do exercício com uma letra legível, que você possa ler depois, e qualquer outra pessoa que pegue seu caderno vai poder ler o que você escreveu. Durante o processo de refinamento, alguns aditivos químicos como enxofre são adicionados para dar a coloração branca. Além disso, o açúcar refinado perde vitaminas e minerais. Por que o açúcar refinado, o branco, não é o mais indicado para o consumo? Eu te espero. Conseguiu fazer? Perfeito. Vamos dar uma olhadinha então como é que ficou? Ó, o açúcar branco não é o mais indicado para o consumo porque, ao ser processado, recebe aditivos químicos para o seu embranquecimento. Além disso, ele perde vitaminas e minerais. Sua resposta ficou assim? Ótimo, importante colocar tudo, né? Ah, coloquei só uma parte, professora. Não, você tem que colocar
tudo o que diz respeito à questão, ok? Não pode ter preguiça de escrever não, né? E nem ler também. Os vários tipos de açúcar: refinado, light, demerara, mascavo, cristal, orgânico, açúcar de frutose, feito a partir de frutas e não da cana. Tem o melado de cana, adoçantes à base de estévia, adoçante natural feito da folha de estévia. Quantidade recomendada, professora? Na prática, todos os tipos de açúcar são transformados em glicose no processo de digestão e são processados pelo fígado. Por isso, qualquer um dos tipos faz mal à saúde e pode levar à obesidade quando consumido em excesso. Você tem consumido muito açúcar? Ai, que bom que não, né? Pois é. Entenda-se por excesso, tá, professora? Eu gosto de açúcar. O que é excesso? Entenda-se por excesso mais que 25 gramas de açúcar por dia. Quanto que é isso, professora? O equivalente a cerca de 6 colheres de chá. Quantidade limite indicada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Na conta dessa quantidade máxima, deve entrar não somente as colheres de açúcar que adicionamos ao cafezinho ou suco, mas também, quer dizer, não só essas, mas também todo o açúcar contido nos alimentos que consumimos durante o dia, como um chocolate, bolo, refrigerante, tudo, né? Então, todo o açúcar que eu consumo por dia vai estar contabilizado nessas 6 colheres de chá aqui. Atividade 2 para você. Eu quero que você leia, né, o fragmento e responda o que significa OMS, qual é a quantidade máxima de açúcar recomendada por ela, e importante a hora que você for responder. Quando você for colocar isso aqui por extenso, coloca a primeira letra com letra maiúscula. Não é um substantivo comum, não. É um próprio, tá? Eu te espero. Capricha aí. Conseguiu? Vamos conferir então, ó. O que significa OMS? A OMS significa Organização Mundial da Saúde. Aí a outra é, qual é a quantidade máxima de açúcar que é recomendada por ela? E ela recomenda o máximo de 25 gramas de açúcar por dia, incluindo todo o açúcar presente nos outros alimentos e consumidos no dia. Não esqueça disso. O açúcar demerara, você já conhecia esse açúcar? É um dos tipos mais saudáveis, porque
passa por pouco refinamento e não recebe nenhum tipo de aditivo químico, indica Souza. O mascavo, popular em algumas receitas, como a de cookies, não passa pelo processo de refinamento. O demerara passa pouco. O mascavo não passa pelo processo de refinamento e também não tem aditivo químico, conservando cálcio, ferro e sais minerais, diz a nutricionista, entendeu? Demerara passa por pouco refinamento, mascavo nenhum refinamento. Tanto o demerara quanto o mascavo são extraídos da cana e têm grãos mais rústicos, escurecidos e com alto valor nutricional. Enquanto o mascavo tem um sabor forte, o demerara é mais suave. O melado de cana, você conhece melado de cana? É uma delícia, né? O melado de cana é o açúcar na forma líquida e adoça bastante. Não passa pelo refinamento e é rico em ferro, cálcio, selênio, manganês e o cobre. Tem tudo isso lá. E o açúcar orgânico, professora? Também de coloração escura, é mais saudável que o refinado por utilizar uma cana sem agrotóxicos e nenhum aditivo químico, ok? Atividade 3 para você. Eu quero que você leia o enunciado, leia as alternativas e no retorno a gente confere. Atividade 3 respondida? Vamos lá? Marque as alternativas que correspondem aos açúcares saudáveis. Letra A. Passam por processo de limpeza e refinamento? São mais escuros porque não recebem aditivos químicos? Não passam por refinamento, portanto são mais rústicos? Tem alto valor nutricional? Pois bem, as alternativas B, C e D estão corretas quanto aos açúcares mais saudáveis, né? Com menor índice glicêmico, Souza aponta que os açúcares de frutose, né? Aqueles açúcares feitos de frutas, como o açúcar de coco, o de milho, têm alto valor nutricional e baixo valor glicêmico quando comparado com o açúcar refinado da cana. Veja que tudo aqui é comparação com o açúcar da cana, mas o refinado, né? O que é branco, o que é fininho, o que passou por um processo, né, de industrialização lá. Outro ponto positivo do açúcar de coco, quer dizer, ele é, né,
ele é mais saudável, é que ele é rico em nutrientes, açúcar de coco, como ferro, zinco, cálcio e potássio, além de antioxidantes. Outro açúcar com baixo nível glicêmico é o feito a partir da folha de estévia, tá ali a plantinha, um adoçante natural. Ele pode ser encontrado em gotas ou em pó. Apesar de ser uma das opções mais saudáveis, muitos se queixam do sabor de alimentos adoçados com estévia. Então, estévia é uma plantinha, né? E que dá para fazer açúcar também. Então, tem açúcar de coco, tem açúcar de milho e essa aí que é um adoçante feito de estévia. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, quando é ingerido um alimento com alto índice glicêmico, o organismo libera grandes quantidades de insulina, né? Para tentar manter os níveis de glicose no sangue dentro dos limites normais. Então, muito doce, o organismo vai liberar, né, a insulina, muita insulina, para trabalhar e deixar esse nível de açúcar no sangue equilibrado. Esse aumento na produção de insulina contribui para a menor saciedade após as refeições, podendo levar ao consumo excessivo de alimentos. Ou seja, por que a gente termina de almoçar, de jantar e come um doce? E a vontade que a gente tem é de comer mais doce. Por quê? Porque essa insulina que é mandada para a maior quantidade de insulina provoca a falta de saciedade, ó. Por isso que podendo levar ao consumo excessivo de alimentos, contribuindo para desenvolver obesidade e piora no quadro de resistência à insulina. Vejam que uma coisa puxa a outra, né? A gente come doce e aí, né, a gente engorda um pouco mais. Por quê? Por causa dessa falta, né, de regulamento no nosso organismo. Atividade 4 para você. Segundo a Associação Brasileira de Diabetes, quando ingerimos um alimento com alto índice glicêmico, nosso organismo libera mais insulina para manter os níveis de glicose no sangue dentro das taxas normais. Isso contribui para a menor sensação de saciedade. Explique como você compreende essa afirmação. Então, agora você leu isso e vai colocar aí com as suas palavras. Eu te espero. Uma opção, né, que era para você escrever com as suas palavras, eu coloquei uma opção aqui para você, ó. Quando ingerimos um alimento muito doce, nosso organismo vai trabalhar para combater o excesso de açúcar no sangue. E esse processo desencadeia a fome,
Por consequência, vamos querer comer mais e mais, levando à obesidade e outros problemas de saúde. Então, essa é a maneira como a professora respondeu. Você fez algo parecido, tá ok. E os refinados, então? Tanto o açúcar branco quanto o light e o cristal passam pelo processo de refinamento, que retira mais de 90% das vitaminas do alimento. No cristal, contudo, o refinamento é menos agressivo e por isso tem mais nutrientes. Ou seja, açúcar refinado não, retira 90% das vitaminas. Já o light é a mistura do açúcar refinado comum e de adoçantes artificiais como sucralose, glicamato de sódio, sacarina sódica. Ele é menos calórico que o açúcar refinado em função do seu menor teor de sacarose. Porém, deve ser consumido com moderação, explica Souza. O açúcar light, ao contrário do que muitos pensam, então eu vou consumir açúcar light, não contém nutrientes e não pode ser considerado um alimento saudável, diz a nutricionista. Olha só a chamada de atenção aqui para nós. Não pode ser considerado um alimento saudável o açúcar light. Pois bem, atividade 5. Leia, por favor, responda e eu já volto. Vamos lá? Tanto o açúcar branco quanto o light e o cristal passam pelo processo de refinamento, que retira mais de 90% das vitaminas do alimento. O açúcar light, ao contrário do que muitos pensam, não contém nutrientes e não pode ser considerado um alimento saudável. O que o fragmento alerta sobre o açúcar light? O açúcar branco e o light, ao serem processados, perdem 90% das vitaminas do alimento e o light, em específico, não contém nutrientes e não pode ser considerado um alimento saudável. Você veja lá, né? A gente ingere açúcar, vou trocar o açúcar esse por aquele outro, achando, né, que está sendo bom para a sua saúde. Pelo contrário, ó, alerta, né, da nutricionista, não pode ser considerado um alimento saudável o açúcar light, tá? Então, lembrar que tem que consumir, né, até 6 colheres de açúcar por dia só, incluindo todos os alimentos, ok? Pessoal, hoje nós lemos textos informativos sobre que açúcares fazem bem à saúde. Vimos que o mais comum deles
O mais comum deles não é nada saudável e quando ingerimos muito açúcar, nosso organismo sente necessidade de mais e mais alimentos, certo? Pessoal, nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima aula.